Olá pessoal, aqui é Elizabeth Gravina. Sejam bem-vindos ao canal Audiobook Lendo com a Beth. Fico feliz por terem escolhido a minha voz para a narração do livro Morte no Nilo, de Agatha Christie. Hoje a nossa leitura é o capítulo 7. Simon e Lynette Doyle partiram na excursão para Philae às 7 horas da manhã do dia seguinte. Jacqueline de Belfort, sentada no balcão do hotel, acompanhou com o olhar o barco à vela descendo pelo rio. O que ela não viu foi um carro cheio de bagagens partir com uma criada. O carro tomou a direção de Chelau. Hercule Poirot resolveu fazer hora antes do almoço na ilha Elefantina, que ficava bem em frente do hotel. Dirigiu-se ao ancoradouro. 2 homens tomavam um barco e Poirot decidiu seguir junto. Os homens não se conheciam um ao outro. O mais jovem havia chegado de trem um dia antes. Era um rapaz alto, moreno, magro, de olhar firme. Vestia um par de calças de flanela excepcionalmente sujas e uma camisa cor rolê que absolutamente não se enquadrava com o clima local. O outro era um senhor gordo, de meia-idade, que imediatamente entabulou uma conversa com Poirot num inglês desfalcado. O jovem resolveu não participar da conversa e até deu as costas para os companheiros de viagem, passando a admirar a destreza dos barqueiros núbios e a agilidade com que eles conduziam o barco, remando com os pés e manipulando as velas com as mãos. O rio corria caudaloso e tranquilo e a brisa soprava suave no rosto dos viajantes. Chegaram logo a Elefantina. Poirot e o falante estrangeiro rumaram imediatamente para o museu. A essa altura, Poirot já havia recebido um cartão do companheiro de excursão, onde se lia Sr. Guildo Richet, arqueólogo. Poirot também entregou ao desconhecido seu cartão. Completadas as formalidades, os dois penetraram no museu, embalados pela torrente de erudição do arqueólogo. A conversa era em francês. O jovem de calças de flanela deu uma volta pelo museu, bocejou e resolveu sair novamente para tomar ar. Poirot e o Sr. Richet, por fim, terminaram a visita. Enquanto o italiano examinava atentamente as ruínas, Poirot viu uma sombrinha verde perto dos rochedos do rio e encaminhou-se nesta direção. A senhora Allerton estava sentada numa pedra com um livro no colo e um caderno de desenho ao lado. Poirot ergueu o chapéu educadamente e os dois começaram a conversar. "Bom dia", disse ela. "Será que é impossível vermos nos livros desses meninos?" Ela estava cercada por um grupo de negrinhos que, de mãos estendidas, murmuravam e gritavam esperançosos. "Bakshish, bakshish! Pensei que fossem cansar de mim", continuou ela. "Já estão me olhando há 2 horas e aos poucos vão apertando o cerco. Quando se aproximam demais eu grito. E mish! Sacudo minha sombrinha contra eles e se dispersam por uns instantes. Logo depois voltam e ficam me olhando com estes olhos horrendos e estes narizinhos imundos. Para dizer a verdade, só acho graça em crianças limpas e razoavelmente bem educadas." A senhora Allerton deu uma risada. Poirot tentou dispersar o bando com um grito, mas nada conseguiu. "Se ao menos houvesse paz no Egito, eu gostaria mais daqui", disse a senhora Allerton. "Mas é impossível ficar-se sossegada. Sempre tem alguém lhe pedindo dinheiro, ou lhe oferecendo mulas, ou contas, ou excursões." "É realmente muito aborrecido", concordou Poirot, abrindo um lenço e estendendo-o sobre a pedra para poder sentar. "Seu filho não a acompanhou hoje?" "Não. Tinha que escrever algumas cartas antes de seguirmos viagem. Vamos visitar a segunda catarata." "Eu também." "Que bom! Estou muito satisfeita em tê-lo conhecido. Quando estivemos em Maiorca, uma senhora Leake nos contou maravilhas sobre o senhor. Ela perdeu um anel de rubi no banho de mar e vivia lamentando porque o senhor não estava lá para achar a joia." "Ah, parbleu! Não sou uma foca amestrada." Ambos riram. "Vi o senhor andando com Simon Doyle", prosseguiu a senhora Allerton. "Conte-me sua impressão sobre ele. Todo mundo morre de curiosidade em torno de Doyle." "Verdade?" "Sim, o
casamento com Lynette Ridgway foi uma grande surpresa para todos. Ela deveria casar-se com Lord Wildensham e de repente aparece casada com um desconhecido? A senhora a conhece bem, madame? Não, minha prima Joanna Southwood, porém, é uma de suas melhores amigas. Compreendo, disse Poirot, calando-se por um instante. É claro que já li sobre Joanna Southwood nas colunas sociais, continuou Poirot. Sua prima está constantemente nos noticiários. Ela vive se promovendo, comentou a senhora Allerton. A senhora parece não gostar muito dela, madame. Sei que meu comentário foi um tanto grosseiro, disse a senhora Allerton arrependida. Sou uma mulher muito antiquada e realmente não gosto dela, apesar de meu filho a adorar. Entendo, murmurou Poirot. Ela olhou para o detetive desconfiada. Os jovens aqui estão em minoria, comentou a senhora Allerton, mudando de assunto. Tirando aquela mocinha ruiva, cuja mãe usa aqueles horríveis turbantes, o resto do pessoal é quase todo de meia idade. O senhor conversa sempre com ela. Gostaria de conhecê-la. Por que, madame? Tenho pena dela. Quando se é jovem e sensível, sofre-se muito. Eu acho que a vida dela é um constante sofrimento. Realmente não é feliz. Tim e eu apelidamos a garota do Muxoxo. Tentei puxar prosa com ela 1 ou 2 vezes, mas ela me esnobou. Acho que ela vai também nesta excursão pelo Nilo e espero que nos tornemos amigas. Creio que sim, madame. Eu adoro conhecer gente. Tenho um grande interesse pelas pessoas, continuou a senhora Allerton. Tim me contou que aquela morena chamada de Belefort é a moça que deveria se casar com Simon Doyle. Deve ter sido constrangedor este encontro. Acho que sim, disse Poirot. A senhora Allerton novamente olhou para o detetive. Pode parecer bobagem, mas aquela moça me assustou. É uma pessoa tão intensa. Poirot concordou com a cabeça. Acho que a senhora tem razão. Geralmente uma grande força emotiva pode ser assustadora. O senhor também se interessa por gente, Sr. Poirot? Ou economiza suas reservas para os grandes criminosos em potencial? Madame, a maioria das pessoas se encaixa nesta perigosa categoria. O senhor está falando sério? Perguntou a senhora Allerton, um tanto espantada. De acordo com o estímulo, é claro. Que varia de pessoa para pessoa? Naturalmente. A senhora Allerton pareceu hesitar, sorrindo. Até eu, talvez. As mães se tornam feras quando alguém ameaça sua prole. Creio que tem razão, concordou ela gravemente. Depois de uma pequena pausa, a senhora Allerton retomou seu pensamento. Estou tentando imaginar razões para cometer um assassinato, pensando na motivação de cada um dos hóspedes. Simon Doyle, por exemplo, cometeria um crime muito primário e simples, um atalho curto para atingir um objetivo, sem sutileza alguma, acrescentou Poirot. Portanto, logo estaria preso? Claro. E Lynette? Comportar-se-ia como a rainha de Alice no País das Maravilhas. Cortem-lhe a cabeça. Entendo a prepotência da monarquia. E quanto àquela perigosa morena, Jacqueline de Belefort, acha que ela seria capaz de cometer um crime? Poirot pareceu hesitar um instante. Acho que sim, disse em tom de dúvida. O senhor não tem certeza? Não. Ela me surpreende como pessoa. Não creio que o Sr. Pennington seja capaz de matar alguém. Ele me parece tão seco, tão gelado, como se não tivesse sangue nas veias. Creio que ele possui um forte grau de autopreservação. Pode ser. E que diz da senhora Otterbourne, com seus ridículos turbantes? Por vaidade. Vaidade? Como motivo para um assassinato? Perguntou a senhora Allerton, duvidosa. Os motivos dos crimes são, às vezes, muito triviais, madame. Quais os mais frequentes? O dinheiro, isto é, para obtê-lo mais rapidamente. Em seguida, a vingança, o amor e a filantropia. Monsieur Poirot! Não se espante, madame.
Já vi casos em que A matou B para que C pudesse lucrar. Se uma pessoa é considerada prejudicial para a civilização, sempre aparece um bem-intencionado para matá-la, esquecendo-se de que a morte e a vida são privilégios do bom Deus, concluiu Poirot com gravidade. Gostei do que o senhor disse, mas não esqueça que Deus escolhe seus próprios instrumentos. Existe sempre o perigo de acreditarmos nisso, madame. Depois de nossa conversa, monsieur Poirot, disse a senhora Allerton num tom de brincadeira, me admiro de que ainda existam pessoas no mundo. Levantou-se. Está na hora de voltar. Devemos embarcar logo depois do almoço. Quando chegaram ao embarcadouro, viram um rapaz de calças de flanela ocupando seu lugar no barco. O italiano já estava esperando também. Os barqueiros núbios começaram a remar. Poirot delicadamente virou-se para o desconhecido. Existem coisas maravilhosas para se ver no Egito, não acha? O rapaz, que estava fumando um cachimbo ligeiramente entupido, tirou-o da boca e respondeu enfaticamente. Elas me enojam. A senhora Allerton examinou com redobrado interesse. É mesmo? Por quê? Perguntou Poirot. Olhe as pirâmides, por exemplo. Grandes estruturas inúteis construídas para apaziguar o egoísmo de um déspota. Pense nas multidões de escravos que lutaram para construí-la e que morreram em consequência disso. Revolta-me pensar na tortura e no sofrimento que elas representam. O senhor preferiria que não houvesse pirâmides ou Partenon, templos, e sim a compensação de saber que as pessoas faziam 3 refeições por dia e que morriam felizes em suas camas? Perguntou a senhora Allerton num tom jocoso. Acho que os seres humanos valem mais do que as pedras, respondeu o rapaz, dirigindo sua irritação contra a senhora Allerton. Infelizmente os homens não duram tanto, comentou Poirot. Prefiro ver um operário bem alimentado do que um trabalho de arte. O importante é o futuro, não o passado. O Sr. Richet despejou uma incompreensível torrente de impropérios contra o rapaz. Este replicou, explicando minuciosamente suas opiniões sobre o sistema capitalista. Ao terminar o discurso, tinham chegado ao ancoradouro do hotel. Ora vejam, murmurou a senhora Allerton, pulando para a terra. O jovem limitou-se a dar um sorriso azedo. No hall do hotel, Poirot encontrou Jacqueline de Belfort vestida em roupa de montaria. Ela inclinou-se maliciosamente para o detetive. Vou andar de mula. Que aldeias o senhor recomenda? Vai excursionar hoje? Eh bien. Todas são pitorescas. Só recomendo que não gaste muito dinheiro nas lojas de artigos típicos, que são geralmente ordinários da Europa, não é? Não, por essa altura, monsieur Poirot, o senhor devia saber que não sou tão fácil de enganar. Curvando-se ligeiramente, ela retirou-se.